amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar uma tag super diferente e eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, o nome da tag é 15 coisas estranhas sobre mim. Eu já tinha gravado um vídeo pra esse hashtag Bruto do Dia, falando sobre 13 fatos estranhos sobre mim, só que aí eu desisti de colocar aqui e achei essa tag, achei super legal e vamos começar respondendo. Primeira pergunta: qual apelido que apenas a sua família te chama? Então, não tem nenhum apelido específico que a minha família tenha colocado em mim. Todos me chamam de Bruna ou de Bru, mas tem 3 pessoas na minha família que colocaram apelidos diferentes, digamos assim. O meu avô, por parte de mãe, me chamava de Neguinha, ele sempre me chamava assim. Tem um primo meu que me chama de Perua. Eu acho que é porque quando eu era pequena eu sempre fui assim, meio frescurentazinha, sabe? Aí ele me chamava de Perua porque eu era assim, meio cricrisenta. E tem uma tia minha que me chama de Bubu. Segunda pergunta: qual hábito estranho que você tem? Eu não sei se isso é um hábito estranho, mas quando eu vou dormir, sempre quando eu vou dormir, eu tenho que dormir com os meus pés pra fora do cobertor, do lençol, do edredom, do que for. Eu posso estar no quarto mais frio do mundo, mas os meus pés têm que ficar pra fora, porque eu sinto calor neles. E se eles estiverem numa temperatura legal, o resto do meu corpo também vai estar e eu vou dormir tranquilamente. Terceira pergunta: você tem alguma fobia estranha? Não sei. Não sei se isso é uma fobia, mas eu morro de medo de morrer. Na realidade, não é uma fobia. Mas há um tempo atrás eu tava um pouco meio paranoica com isso. Eu achava que tudo que acontecia no meu corpo eu tava doente. Eu arrumava doença no coração, na cabeça, na pele, na barriga, na garganta, em todos os lugares eu achava que tinha alguma coisa estranha e que eu tava doente, que eu tava com alguma coisa e que eu ia morrer. Então essa é a minha fobia, eu acho que eu tenho muito medo de morrer assim agora. Agora não, eu tenho que viver muito ainda, depois tudo bem, mas agora não. Quarta pergunta: qual música você canta em voz alta? Todas. Todas as músicas que eu gosto, eu canto em voz alta. Não tem nenhuma. Qual? Tu sabe, Júlia, alguma que eu canto em voz alta muito? Todas. Não tem nenhuma música assim específica. Então eu acho que não tenho nenhuma música assim específica. Mas eu canto em voz alta todas de Jorge Mateus. Eu adoro cantar Simone e Simaria, Wesley Safadão. Aí canto muito Rihanna, assim, maravilhosamente bem. Então, eu canto todas as que eu tô, assim, que tá na moda, que eu gosto, eu canto em voz alta. Quinta mania dos outros que me irrita. Aqui em casa são um total de 5 pessoas. Eu, a minha mãe, a minha irmã, a minha avó e uma prima minha. E aí, o que é que acontece? Muita mulher junto, né? A única coisa do sexo masculino que tem aqui é um gato, porque até o cachorro é uma cadela. Hannah, então é muita mulher num recinto só. E aí o que é que acontece? Uma coisa que me irrita muito. Minha avó, minha mãe, minha irmã tem assim mania de fazer isso. E o que é? Eu tô numa conversa entre 4 pessoas, no caso, eu, minha mãe, minha irmã e minha avó. E aí eu tô falando, aí do nada, eu tô ali falando, a vez da fala é minha. Aí do nada a minha irmã, ou a minha mãe, ou a minha avó se intromete no que eu tô falando e fala uma coisa completamente diferente, sendo que eu tava falando. Então, isso me irrita profundamente. Vocês não têm noção de como eu fico estressada. Ou seja, eu odeio que as pessoas me interrompam numa conversa ou não esperem que eu termine de falar pra pessoa poder falar. Isso me estressa bastante. E meu pai também faz isso bastante comigo, porque só ele pode falar numa conversa. Sexta pergunta: quando você está nervosa, qual hábito você pratica? Quando rola alguma briga aqui em casa entre eu e alguma pessoa e eu fico extremamente... Lógico, né? Porque não tem como rolar uma briga entre eu e eu. Se bem que tem às vezes, né? Não sei dizer.
Então, gente, quando rola alguma briga aqui em casa entre eu e a minha irmã, entre eu e minha avó, meu namorado, meu pai, enfim, a primeira coisa que eu faço é ficar andando. Eu fico andando pra lá e pra cá entre os cômodos da casa. Eu fico, tipo assim, muito agoniada e, tipo, volta e meia eu vou na cozinha tomar água. Não me perguntem por quê. Acho que é meio que eu tenho a necessidade de ficar fazendo outra coisa do que só estar brigando. Eu não sei explicar, mas enfim, eu fico muito agoniada, então eu não consigo ficar em pé, sentada, quieta. Eu tenho que ficar me movimentando de alguma forma. 7ª pergunta: qual o lado da cama que você dorme? Então, a minha cama é uma cama de solteiro, então não tem um lado pra dormir. E eu sou muito tranquila com relação a isso. Eu durmo tanto de bruços quanto de barriga pra cima, de lado, de um lado pro outro, enfim, eu durmo de qualquer jeito. 8ª pergunta: qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia e qual era o nome dele? Então, gente, quando eu era pequena, eu tive sim alguns bichinhos de pelúcia, mas eu não me recordo aqui de qual foi o primeiro e muito menos de qual era o nome dele. O que eu posso falar pra vocês é do bicho de pelúcia que eu ganhei depois de que eu fiquei grande, e era na realidade é um cachorrinho, que eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês. É esse cachorrinho aqui, muito fofo, que eu ganhei do meu namorado e ele me deu assim de surpresa. O bichinho tá até meio sujinho, porque eu adoro ele, durmo com ele todos os dias. E o nome dele é Inho. 9ª pergunta: o que você sempre pede no Starbucks? Infelizmente, eu moro numa cidade que não tem Starbucks, que é Recife, e eu vou confessar uma coisa pra vocês: eu não gosto muito de café. Mas como no Starbucks não tem só café expresso e tal, tem café misturado com leite, chocolate, essas coisas, eu acredito que eu vá pedir algo com relação a isso, porque eu não gosto do café puro. Mas aí eu vou mudar a pergunta. Em vez de Starbucks, eu vou falar o que é que eu sempre peço na McDonald's, que é algo que tem aqui na minha cidade, graças a Deus, né? E uma coisa que eu sempre peço no McDonald's é o quarteirão. Pra mim, é o melhor sanduíche que tem na Mac e é o que nunca vai barrar nenhum outro. 10ª pergunta: uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. Essa regra de beleza eu não prego, eu nunca cheguei pra falar. Eu sei que, já falei em vídeo que é muito importante, eu sei que é muito importante, mas eu não costumo, infelizmente, de não praticar com frequência, que é a questão de utilizar o protetor solar. Isso é muito ruim. Eu preciso muito utilizar o protetor solar, porque eu trabalho no computador e vocês sabem que a luz do computador emite raios, né? E a gente precisa proteger muito a pele da gente, não só do sol, mas principalmente dessas luzes artificiais. E aí a gente precisa proteger bem a pele. Então essa é uma regra de beleza que eu ainda estou começando a criar o hábito de praticar. 11ª pergunta: que lado você fica no chuveiro? Gente, embaixo do chuveiro, né? Como assim que lado eu fico no chuveiro, minha gente? Embaixo do chuveiro, né? Me molhando, tomando banho. Não tem lado direito ou lado esquerdo. Eu fico de frente, né? Tomando banho normal, não tem lado não. 12ª pergunta: você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Eu não sei se isso é estranho, mas eu consigo fazer isso com a língua. É a única coisa, assim, de estranho que eu consigo fazer. Porque tem gente que consegue tocar no nariz, tem gente que consegue mexer a orelha sem precisar tocar. Então, acho que essa é a única coisa estranha que eu faço com o meu corpo. Acho que não tem nenhuma habilidade, assim, muito legal que eu consiga fazer com o meu corpo. Porque até essas posições de yoga, esse negócio de ficar com a mão no chão e o pé lá em cima, eu sempre tive medo de fazer porque eu tinha medo de cair. Eu acho que essa é a única habilidade que eu sei fazer mesmo, que inclusive eu estudei em genética e tinha lá dizendo que as pessoas que conseguem fazer isso com a língua são as pessoas que têm os genes dominantes. Então, quando eu engravidar, eu já sei que o menino vai parecer mais comigo do que com meu namorado, porque meu namorado não consegue fazer, então ele é recessivo. A louca, né? Tá aqui gravando vídeo falando de biologia.
Sem noção nenhuma. 13ª pergunta. Qual fast food você sempre come? McDonald's. Dentre todos eles, Burger King, Subway, tem girafas, tem Bob's e Mac. Mac é o único que eu sempre como. Eu não gosto muito do... tem outro também que eu esqueci o nome. Tem o Habib's, que eu como assim às vezes. Tem um que eu esqueci o nome. Mas enfim, não gosto dos sanduíches da Bob's, curto o Subway, mas o que eu sempre como mesmo é o da Mac. 14ª pergunta. Qual frase de exclamação que você sempre fala? Depende, gente, depende muito. Mas eu acho assim que ultimamente uma das frases que eu mais tenho falado por causa dos vídeos e tal, dessa coisa que eu tenho começado a fazer vídeo praticamente todos os dias é: Hannah, fica quieta! Porque eu nunca vi uma cachorra pra ser tão doida e começar a latir nos piores momentos, né? Porque é quando eu tô gravando. E também tem outra frase que eu vi falando, que é: amor, tô com fome, traz alguma coisa pra mim. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, gente. Eu sempre tô com fome e eu sempre tô querendo que Hannah fique quieta pra eu poder gravar. E a 15ª pergunta e última é: na hora de dormir, o que você realmente veste? Gente, sendo bem sincera, na hora de dormir... Brincadeira, gente. Geralmente eu coloco um blusão, uma blusa grande, pode ser do meu namorado, por exemplo. Eu adoro dormir com as camisas dele, então coloco a camisa e um shortinho curtinho pra dormir. Gosto muito de dormir assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi bem diferente. É legal para que vocês conheçam um pouco mais de mim. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado das respostas, da gente se conhecer um pouquinho. Me conta aqui nos comentários uma coisa estranha sobre você. Eu vou adorar saber. E se vocês quiserem, gente, que eu faça um vídeo contando fatos estranhos sobre a minha vida, coisas que aconteceram na minha vida realmente estranhas, botem aqui embaixo ou falem lá no Instagram que eu gravo esse vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso. Se gostaram desse vídeo, não esquece de dar um joinha pra mim. Se inscreve no canal, a gente vai ter vídeo todos os dias até o final do mês. E não esquece também de me seguir lá nas redes sociais. Eu sou @BrunaMaiaFragoso em quase todas elas e eu vou deixar todas aqui embaixo pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.